Você que conhece a biologia, conhece, obviamente, o elemento químico fósforo, porque afinal de contas ele é essencial para a vida, já que ele é capaz de formar íons fosfato e esses íons fazem parte da composição de moléculas como DNA, RNA, ATP e também da liga que forma os ossos. Bem, o que acontece é que, mesmo sendo essencial para a vida, a gente precisa dizer algo muito claro. A química é extremamente versátil e aquele elemento também pode fazer muito mal à vida. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque afinal de contas, essa semana nós temos notícias que indicam que Israel está utilizando bombas de fósforo branco contra o sul do Líbano e a faixa de Gaza, contra o povo palestino. E o que é o fósforo branco? Como ele atua? Ele é ou não é proibido? Uma série de questões aparecem por aí e aí não tem outra situação. Alguém tem que explicar. Quando a gente traz para a luz da discussão o fósforo branco, a gente não está falando de um íon como acontece com o íon fosfato importante na biologia. A gente fala de uma molécula formada exclusivamente por átomos de fósforo, é como se fosse realmente um fósforo puro, e essa molécula ela é tetraédrica, formada por 4 átomos de fósforo. Por isso também a gente costuma chamar este elemento, esta substância, de P4. De acordo com o site da Sociedade Brasileira de Química, uma fonte confiável de pesquisa, nós temos o fósforo branco extraído de rochas de fosfato de cálcio. Esse mineral ele é extraído, ele é aquecido em forno junto com sílica e com carbono, e este aquecimento, então, vai permitir que nós tenhamos a formação do fósforo branco desta molécula tetraédrica, que tem um perfil muito parecido com uma cera de abelha. E quando eu falo muito parecido, não é só na questão da consistência. Ele realmente se comporta muito como um lipídio a ponto de ser hidrofóbico, ou seja, ele não se dissolve em água, mas se dissolve em solventes orgânicos. E a grande questão que esta molécula de fósforo branco apresenta é que ela é extremamente instável na presença do oxigênio. E pode ser o oxigênio atmosférico que a gente tem. Basta esta molécula entrar em contato com o oxigênio e uma temperatura que não é tão alta, basta ter uma elevação de 10 graus de temperatura, que ela começa a reagir imediatamente, liberando uma grande quantidade de energia. Só para vocês terem uma leve ideia, o fósforo branco em combustão, ele chega a gerar um calor de média de 800 graus Celsius, ou seja, um calor que é ultra danoso, não só para algumas estruturas físicas, mas como para os organismos vivos, incluindo nós seres humanos. A queimadura ela é intensa e ela realmente pode chegar a níveis teciduais muito profundos, atingindo inclusive os ossos. E vale aqui a gente lembrar que o start desta combustão é o contato direto com o oxigênio. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum pessoas, relatos na verdade, né, porque não é tão comum assim uma queimadura por fósforo branco, ainda bem. É muito comum relatos de pessoas que, para evitar que a queimadura continuasse, elas entrassem na água. Um problema é, você entra na água, você cessa o acesso do fósforo branco ao oxigênio, ok, a queimadura para de avançar. Na hora que você sai da água, a queimadura retorna, porque o fósforo branco volta a entrar em contato com o oxigênio. Isso é um tipo de queimadura que a gente classifica como queimadura química. E aí você pode pensar, Tiago, se é uma queimadura química, as bombas de fósforo branco são consideradas armas químicas? Não. As convenções internacionais, incluindo a Convenção de Genebra e a Convenção de Armas Químicas da ONU, não consideram fósforo branco uma arma química.
também, apesar deste efeito de calor que se alastra, não consideram a arma de fósforo branco como uma arma incendiária. E aí, pensando ainda no organismo, existe um outro problema. O fósforo branco ele produz luz, mas além de produzir luz, ele também produz uma fumaça. E essa fumaça é tóxica. Ela pode gerar, quando inalada, lesões muito graves no pulmão. E, seja pela inalação, seja pelo contato do fósforo branco diretamente nos tecidos, se essa substância ganha a corrente sanguínea, ela pode dar danos tóxicos em diversos órgãos e pode levar à falência múltipla dos órgãos. Ou seja, ela não é uma bomba incendiária, ela não é uma bomba química, mas ela pode ser extremamente letal para as pessoas que entram em contato com ela. E aí, mais uma vez, você pode parar e falar, não, então, Tiago, se ela é tudo isso, obviamente a bomba de fósforo branco é proibida. Sim e não. Por que não? Vou começar pelo não. Ela não é proibida porque ela pode ter um uso fundamental em fazer, em campos militares, uma cortina de fumaça que vai proteger blindados, vai proteger tanques e armamentos de guerra, e ela também pode ser utilizada para iluminar o caminho em um deserto escuro, por exemplo. Então, tendo este uso, ela acaba sendo permitida. A proibição, ela vem exclusivamente para ataques em combate, ou seja, você não pode usar armas de fósforo branco em combate visando atingir outras pessoas, principalmente visando atingir territórios civis. Isso é proibido. Só que aí vem a outra questão. Proibido por quem? Para a gente responder essa questão, a gente precisa ter um breve histórico do uso bélico do fósforo branco. Ele começou a acontecer verdadeiramente na Primeira Grande Guerra, mas se popularizou na Segunda Grande Guerra. O maior usuário de fósforo branco da Segunda Grande Guerra foram os Estados Unidos, que utilizaram em território europeu, também território oriental, o fósforo branco, e também utilizaram posteriormente em guerras no Iraque, no Afeganistão, no Iêmen, em guerras na Síria e por aí vai. Nós não temos só os Estados Unidos utilizando esse fósforo branco, né, como instrumento bélico. Nós tivemos em Donbas, na Ucrânia, a própria Ucrânia utilizando em 2014. Nós tivemos em 2008, 2009, 2013, Israel utilizando contra o Líbano, contra a faixa de Gaza. E temos recentemente, ainda no começo desse ano, alegações, e aí foram realmente alegações, de que a Rússia utilizou na guerra contra a Ucrânia o fósforo branco também. Bem, as discussões para regularização e proibição do fósforo branco se iniciaram praticamente com seu uso lá na Primeira Grande Guerra. Muito se avançou, muito se discutiu, tem algumas pessoas que consideraram como arma química, tem pessoas que consideraram como arma incendiária e tal, mas assim, o modelo definitivo de uso, a regulação, vamos dizer dessa maneira, veio em 1997, na Conferência sobre Armas Químicas proposta pela Organização das Nações Unidas. Foi justamente na CWC, que assim é chamada essa convenção, que nós tivemos essa regularização do uso do fósforo branco, fazendo com que ele seja proibido em combates e utilizado apenas para essas ações militares de cortina de fumaça e iluminação de terreno. Quase todos os Estados-nação assinaram este acordo, este decreto da CWC. 6 estados não. Entre os estados que até assinou, mas não ratificou, está Israel. Justamente quem vem à tona hoje, essa semana, com o uso do fósforo branco na faixa de Gaza e no sul do Líbano. Uma série de imagens acabou atingindo a internet, a grande mídia demorou um pouco para poder trazer isso à tona, mas agora se você pesquisar no Google você até vai encontrar os relatos e tudo mais, mas a gente tem um problema um pouco grande aí, que é o seguinte: desde 1997,
É crime utilizar o fósforo branco, crime de guerra. A Ucrânia cometeu esse crime em Donbass. A Rússia, comprovado que que foi utilizado no começo do ano, ela comete esse crime de guerra. E Israel comete esse crime de guerra. Cometeu contra a faixa de Gaza em 2008, 2009, em 2013 e comete novamente em 2023. E a gente tem um agravante nesse uso de Israel. A gente está falando do uso em uma região que é limitada, que é cercada, então ela não dá vazão da população que lá está. Nós temos uma densidade demográfica alta e não tem como se proteger deste processo, deste armamento. Então os palestinos ficam à mercê de uma arma que com certeza vai trazer muitas feridas e muitas mortes para eles. Tá? Afinal de contas, como eu já relatei aqui no vídeo, nós temos tanto o processo da queimadura quanto o processo da toxicidade da fumaça. E aí, para entender melhor tudo isso que está acontecendo, eu recomendo a vocês que busquem aí informações sobre o conflito que não nasceu hoje. Ele não é originado no último fim de semana. O Hamas não é uma instituição nova, não é um grupo novo. A Palestina não nasceu ontem, Israel não está lá à toa e muito menos ocupou aquele território desde a tarde de ontem. Tem muito canal bom fazendo material nesse momento, explicando esse conflito. Eu cito inclusive o canal do meu irmão, Pedro Renó, que está fazendo uma cobertura muito bacana, com muitos dados, com muita reflexão. Eu acabei de assistir um vídeo também do canal do João Carvalho, do Assim Disse o João, que eu gosto demais, e ele traz lá uma análise histórica também a respeito de todo esse conflito. Então busque informação, vai dar uma olhadinha, procura bem, entenda o que está acontecendo, porque uma coisa a gente também tem que ser claro aqui. O uso do fósforo branco nesse conflito de hoje, nesse conflito desta semana, é só a pontinha de um enorme, mas de um gigantesco iceberg que faria o Titanic nem ser sentido. Então, vale a pena a gente buscar compreender todo o contexto, até para que a gente possa realmente opinar com argumentação legítima, tá bom? Grande beijo para todo mundo.